Muito bom dia a todos os nossos amados e preciosos irmãos que amam a palavra de Deus, portanto, amam ao próprio Deus. Amam aqueles que por Ele são amados. E procuram dedicar suas vidas em prol daquilo que é correto, daquilo que é verdadeiro, e dão testemunho daquilo que é verdade. Que Deus vos abençoe, Deus vos fortaleça e vos anime a prosseguir nesta jornada gloriosa. Quando Jesus estava perante Pilatos e por ele foi interrogado, Nós vamos tomar o Evangelho de João no capítulo 18. Começa aí no versículo 33. Não leremos até o final, algumas partes aqui. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Isto vem de ti mesmo? Esta pergunta vem de ti mesmo ou te disseram outros a meu respeito? Ele queria saber, Jesus. Ao ser interrogado, ele fez uma outra interrogação. Pilatos, então, replicou-lhe: Porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Aí ele faz uma outra pergunta: Que fizeste? Bem, era um interrogatório, Mas Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus se empenhariam por mim para que eu não fosse, para que não fosse eu entregue aos judeus. Agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então aquele grande governador não tinha noção do que ele iria falar. Ele lhe disse a Jesus: Que é a verdade? Quando a verdade estava bem diante dele. Ame a verdade. Viva a verdade. Pregue a verdade. Defenda a verdade. Porque quem não fala a verdade trai a verdade. Você prestou atenção nisso? Isso veio de John Hus, um que foi queimado por causa da verdade, numa fogueira. Meus irmãos, quem suporta ouvir a verdade? Somente aquele que tem o mesmo calibre de Jesus. Somente aquele que tem o Espírito Santo em si. Mas do contrário, vão arrumar algumas coisas dizendo que aquilo é verdade, quando não é realmente uma verdade. Agora, ame a verdade. Em João capítulo 14, no verso 6, Jesus disse assim: Respondeu-lhe Jesus:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha, Jesus se identificou como a verdade. Jesus se identificou como o caminho. Jesus se identificou como a vida. Agora, qualquer outra coisa que se dizem ser verdade, mas não está nas Escrituras, não é verdade. Qualquer outro caminho criado pela mente humana, ou mesmo através de um anjo, ou mesmo através de uma profecia, que não é o da Bíblia, não é a verdade. Portanto, não estará na vida também. Porque só existe uma verdade. Não sou eu. Jesus é a verdade. A Bíblia. Só existe um caminho. Não é da igreja tal, do grande pregador ali, do missionário, ou de um outro estudado, capacidade mental muito grande, de um sistema religioso. Não, só existe um caminho. Bíblia Sagrada, porque é Jesus impresso. Olha só, a Bíblia ficou para nós como este testemunho da verdade, que acabamos de ler em João capítulo 18, a fim de dar testemunho da verdade. Aí está Jesus. Olha, eu vim ao mundo, eu nasci para isso, eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E tem mais uma coisa: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ignora as demais vozes que são contrárias à minha. Jesus está dizendo isto. Querem arrumar um novo caminho? Se você não crer nisto, você não está salvo. Se você não crer naquilo outro, você não pode ser salvo. Porque Deus enviou um mensageiro. Se o mensageiro de Deus sair fora da Bíblia, ele não é de Deus. Se começou a criar histórias fora da Bíblia, não é de Deus. Porque nós já estamos vacinados. Você é a vacina, a palavra de Deus em seu coração te livra do engano. Ame a verdade, viva a verdade, porque a verdade, pratique a verdade, pregue a verdade, defenda a verdade. Vamos defender o que é verdadeiro, porque quem não fala a verdade trai a verdade. Judas traiu a verdade. Mesmo conhecendo a verdade, mesmo estando junto com a verdade, andando com a verdade, fazendo milagres pelo poder da verdade, expulsando demônios pelo poder da verdade, abrindo os olhos aos cegos com o poder da verdade, mas traiu a verdade. Não defendeu a verdade, entregou a verdade. Renunciou à verdade. Agora, se isso não estiver acontecendo nesses dias que estamos vivendo, o que seria então trair a verdade? Deixar a palavra de Deus? Se isso que não está cumprindo o que Jeremias falou no seu capítulo 2, deixar a fonte da água viva para ficar com algo que os homens trouxeram de magnífico, melhor do que a palavra? Se a Bíblia não é suficiente para você, meu irmão, você está traindo a verdade. Não tem outro meio de não ser assim. Se a Bíblia não for suficiente para mim, eu estarei renunciando à verdade para ficar com algo fora da verdade. Mas vamos amar a verdade.
dedicar nossas vidas à verdade, porque Cristo ama a verdade. Cristo está na verdade. Ele é a verdade. Olha, o Salmo 51, no verso 6, diz: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Deus é a pura verdade. E nada que contraria a verdade alegra o coração de Deus. Pode ser bonito. Nós somos tendentes, os homens são tendentes a observar milagres. Fez um milagre, então aquele homem já é segundo Deus, né? Deus não reparte a sua glória com ninguém. O fulano de tal me curou. Não. Ninguém cura ninguém salva ninguém arrebata ninguém. É só Jesus Cristo. Agora, se falam no nome dele, mas não se baseiem nisto. O cinto, a justiça, é o cinto dos lombos de Jesus. E a verdade, o cinto dos seus rins. Isaías já disse isso muito antes de Jesus nascer, no seu capítulo 11. Então, meus amados e preciosos irmãos, agora, sempre que a verdade é dita, ela tem um endereço certo para alguns corações, não são para todos. Quando Jesus falava, suas palavras eram ditas, você pensa que todo mundo se alegrava com suas palavras? Eles se iravam. Eles se colocavam frontalmente contra. Hoje também, não se engane, quando alguém se levanta com a verdade, vai ter sim oposição, e grande, de religiosos. Mas nós vamos continuar com a verdade. Então eu conclamo a todos que ouvem isto. Anuncie isto. Evangelize isto. Eles dizem que se você der o joinha ou se inscrever, está evangelizando. Então faça isto. Se o seu coração sentir de fazer isto. Então ame a verdade. Viva a verdade, pregue a verdade, proclame a verdade, anuncie a verdade, defenda a verdade. Porque se estes se calarem, as pedras clamarão. E você vai perder a oportunidade de se firmar por Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque quem não fala a verdade, porque quem não ama a verdade, porque quem não vive a verdade, porque quem não prega a verdade, porque quem não defende a verdade, trai a verdade. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros irmãos, verdadeiros adoradores, verdadeiros protestantes, que protesta contra o erro doutrinário, erro que vem para afrontar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude e que este mesmo Deus, por sua graça, possa curar-te, porque a palavra cura. Se você ouvir isto e crer nesta palavra a qual eu acabei de ler para você, você é curado agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Você é libertado agora da incredulidade. Você vai ser abençoado. Creia, portanto. Abra o seu coração, abra a sua boca e diga: eu creio, Senhor, na Bíblia, na tua palavra. Eu creio que o Senhor veio ao mundo, morreu em meu lugar, ressuscitou para que um dia eu também possa ressuscitar.
Que esse Deus maravilhoso, verdadeiro, te abençoe, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.